Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do 9º semestre do curso de Direito do Unisal Lorena e eu vou fazer um vídeo sobre as principais matérias que já caíram nas provas do Ministério Público do Estado de São Paulo, e esse vídeo é um complemento à live que o Pedro já tinha feito antes, dando uma aprofundada nos assuntos que ele já tratou com vocês. Para facilitar um pouquinho vocês acompanharem, eu vou colocar na descrição os tópicos que eu vou falar, para ficar mais fácil de vocês verem do que eu tô falando, quais são os assuntos principais. Importante também, gente, é vocês refazerem as provas. No próprio site do Ministério Público tem as provas dos últimos anos, acho que, se eu não me engano, dos 6 últimos anos. Então refaçam essas provas, vejam como são cobradas as questões, quais os principais assuntos. E vocês vão reparar que em algumas provas foi copia e cola, tinha questões idênticas, e eu reparei que eles fazem muito isso, pelo menos na parte de processo, então por isso que é muito importante refazer essas provas. E também ler a letra da lei, a lei seca, o que tá lá no código, tanto de processo penal como de processo civil, porque as questões geralmente são embasadas no que tá na lei e não em discussão do doutrinário. Para começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre competência, sobre os seus conceitos, sobre as suas espécies, porque isso cai bastante na prova do Ministério Público. A competência, ela pode ser conceituada como o limite de exercício da jurisdição, que foi o que o Pedro conversou com vocês na live. São as condições de legitimidade do juiz. Como que a gente vai saber qual juiz deverá julgar determinado processo? A gente analisa pela competência. A competência, ela pode ser dividida em competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta, ela se refere à matéria, às pessoas envolvidas no conflito e à função. Já a competência relativa, ela está ligada ao valor da causa, mais no processo civil, e ao território, onde que foi cometido o crime, onde ocorreu o dano. Por exemplo, a competência absoluta, ela não sofre modificação. Então, ela vai poder ser alegada em qualquer momento do processo. Então, se o juiz, ele reparar que ele é incompetente, depois que já foram intimadas as partes, ele pode se declarar incompetente. As partes podem falar em qualquer momento do processo. Já a relativa, ela é passível de modificação. Então, se nenhuma das partes alegar, ela vai continuar. Então, a pessoa que era relativamente incompetente para julgar aquele caso vai se tornar competente, porque não houve nenhuma arguição sobre aquilo, não teve ninguém falando: olha, juiz, o senhor é incompetente para julgar esse caso. Nesses casos em que a competência relativa ela é modificada, a gente chama de prorrogação da competência. Então, o fenômeno da prorrogação, ela só acontece quando a competência for relativa. E a competência, ela é só relativa quando se tratar do valor da causa e de questões territoriais. A prorrogação é quando a gente fala que houve uma ampliação da esfera de competência de algum órgão jurisdicional. Ela pode ser legal ou necessária, que acontece nos casos de conexão ou continência dos processos, que eu vou explicar mais na frente o que significa, ou voluntária, que é quando as partes elas escolhem onde vai ser julgado aquele processo, que é chamado de eleição de foro. Ou então, no caso de preclusão, quando um juiz que é relativamente incompetente não é arguído no tempo certo e ele acaba se tornando. Essa questão da preclusão, ela acontece para o autor na primeira chance que ele tem para falar. Então ele entra com a ação e se ele vê que o juiz é relativamente incompetente, a partir do primeiro momento que ele tem para falar nos autos, e o réu, depois da petição inicial, é com a contestação. Então o réu deve alegar na contestação a incompetência relativa do juízo.
sob pena de preclusão, sob pena de não poder mais alegar e o processo ser julgado naquela competência que não era a que deveria ser, segundo estabelece o ordenamento. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre conexão e continência. A conexão é quando a gente tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Já a conexão é quando a gente tem as mesmas partes e causa de pedir, só que um pedido está contido no outro. Um pedido é menor e o outro engloba ele. Agora, superar essa parte da competência, dentro de competência, é basicamente isso que vocês precisam saber. Conceito, diferença entre relativa e absoluta e quando que acontece a prorrogação. Agora, a ação, ela pode ser conceituada como a faculdade de obter uma tutela, ou seja, o direito que aquela pessoa tem de ter o seu direito que foi lesado recuperado. Então, vai resolver uma situação jurídica ali que foi controvertida. E a ação, ela tem algumas condições. Se não existirem essas condições da ação presentes em qualquer processo, o processo vai ser considerado nulo e leva à carência da ação. As condições da ação são interesse de agir, legitimidade da parte e possibilidade jurídica do pedido. Quando a gente fala em interesse de agir, eu estou falando sobre necessidade e adequação. A necessidade é eu realmente necessito de um processo para resolver aquele conflito. E a adequação é a forma como eu vou realizar o meu pedido. A legitimidade de parte ela é relacionada ao autor e ao réu, sendo que o autor é aquele que é titular do direito que está sendo discutido naquela ação, e o réu é quando foi a pessoa que lesou aquele direito, é o responsável, é quem deve ser atingido pela sentença. E a possibilidade jurídica do pedido, a gente está falando sobre se aquele pedido ele existe, ele é resguardado por lei dentro do ordenamento jurídico. As condições da ação, elas estão nos artigos 17, 18 e 19 do Código Civil. E elas basicamente são as mesmas para o processo penal. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre causa, porque tem uma diferença entre ação e causa. A causa é a questão discutida dentro de um processo. Ela é composta pelas partes, pelo pedido e pela causa de pedir. As partes são autor e réu. O pedido é o que a sentença deve tratar e ele é dividido em pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato é a forma de tutela pleiteada. Então, como eu vou entrar em juízo? E o pedido mediato é o bem de vida, é aquilo que eu busco, concreto, que o direito material, que está no Código Civil, que está no Código Penal, resguarda. Já a causa de pedir, ela também se divide em duas vertentes, que é a causa de pedir remota, que é o fato em si mesmo, e a próxima, que é a repercussão jurídica, que vai ter de influência no ordenamento. Dentro da ação e dessa questão de causa, a gente fala também sobre a defesa do réu, que ela pode ser de duas formas. Em forma de contestação ou em forma de reconvenção. Isso dentro do processo civil. Dentro do processo penal, a gente vai ter a defesa do réu feita por advogado. A contestação, ela vai rebater ponto a ponto do que foi alegado pelo autor. Então, se o autor falou que fulano lhe causou um dano, na contestação, o fulano vai ter que falar: eu não causei o dano por esses motivos. Se não rebater ponto a ponto o que foi alegado na petição inicial, há uma presunção de veracidade dos fatos. Então, se eu entro com pedido de dano moral e de dano material, e o réu, ele se defende apenas contra os danos morais, por exemplo, presume-se que os danos materiais são verdadeiros.
Então é muito importante ter esse rebate ponto a ponto. A Luísa, em aula, ela até desenha no quadro várias bolinhas, como se fossem os argumentos do autor. E depois ela vem pintando para mostrar que é isso que o réu tem que fazer, rebater cada pontinho do que foi alegado. Se o réu não alega em contestação, acontece a preclusão, que é a perda do direito de discutir, de ter uma ação dentro do... Uma ação não, desculpa. Ter um ato dentro do processo. Existem alguns pontos que não estão passíveis de preclusão, ou seja, se o réu não alegar em contestação, ele não vai ser presumido verdadeiro. Que é o caso de direito superveniente, matérias que podem ser conhecidas de ofício, ou seja, que o juiz pode conhecer sem nenhuma parte trazer para ele, ou quando tem autorização legal, a matéria que for formulada a qualquer tempo. Isso está presente no artigo 335 do Código Civil. Outro ponto também que não gera presunção de veracidade dos fatos é a questão de direito indisponível, quando a petição inicial não conter os documentos necessários para provar o que ela está alegando, ou quando a impugnação de apenas um ponto rebate os demais. Então, por exemplo, se eu estou alegando dano material e o réu fala, eu não estava nem na cidade nesse dia, olha aqui as provas, não tem porquê ele continuar rebatendo os demais pontos que decorrem do dano material, porque essa alegação de que eu não estava no lugar, não estava presente, já rebate os demais, já anula os demais. Já a reconvenção, ela está no artigo 343 do Código de Processo Civil e é um contra-ataque do réu contra o autor. Ela pode ser feita independentemente de contestação, pode ser apresentada só reconvenção. É como se fosse uma acumulação de pedidos, uma ampliação do objeto daquele processo, porque vai ser discutido um outro assunto que tem conexão com o processo que se iniciou. Nesse caso, um exemplo seria, eu alego um dano material, que é o exemplo que eu estou usando desde o começo do vídeo, e o réu fala que não, que na verdade sou eu que devo para ele, sou eu que causei um dano. Então, essa questão da reconvenção, esse contra-ataque. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo e muito pesado, eu vou parar por aqui, mas eu já volto falando um pouquinho para vocês sobre o processo, a diferença entre processo e procedimento e mais sobre a atuação do Ministério Público nos processos.